Muito bem, meus irmãos, que bênção nós estamos não encerrando, mas fazendo essa última sessão aqui nessa conferência missionária. E nós não esperávamos realmente uma multidão, 1.200 pessoas. Nós esperávamos aqueles que o Senhor queria usar nesses dias, e é você. É você. É você. Deus nunca trabalhou e nunca se impressionou com quantidade. Você olha para a Bíblia e você vai ver Gideão passando por isso. Você vai ver Jesus alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Você vai ver nas Escrituras Deus usando aqueles que Ele chamou para usar. E esta pessoa, diga para quem está ao seu lado: é você, meu irmão, é você, minha irmã, é você. Eu tenho certeza que você não veio aqui para ouvir um grande pregador, porque eu não sou. Não sou não. Pastor Max, Leialdo. Eu também sei que você não veio aqui para ouvir e ver o ministério de adoração tocar e cantar, porque não se trata de virmos para um lugar para ficarmos confortável. Deus nunca chamou a sua igreja, o seu povo, apenas para ficar num lugar confortável, mas Ele chama para um propósito. Ele chama para um propósito. E o que Deus está fazendo nesta igreja, e eu falo nesta, porque foi esta igreja que está nos recebendo, como existem outras igrejas que, como a Ceia, ou uma Assembleia de Deus, ou a Quadrangular, ou a do Angelim, que são as que eu conheço pelo nome, poderiam receber essa conferência, mas foi a Batista da Lagoinha. Então Deus tem algo aqui. Não que não tenha algo lá, mas Deus tem algo aqui. Amém? Aos irmãos que nos receberam de braços abertos, através da vida do pastor Anderson, pastor Cledson, pastor Max, a equipe de voluntários, os irmãos do louvor, os que estão trabalhando para que esta conferência acontecesse. Isso fica um peso de glória, existe um peso de glória, existe algo derramado, existe algo plantado, existe algo que já está estabelecido neste lugar. Não tem como, meu irmão, voltar atrás. Esta igreja, ela não será mais a mesma, não porque nós viemos aqui, porque é o plano de Deus. Quantos estão entendendo isso? É sobre isso, é sobre a vontade de Deus para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida. Isso não vai voltar mais atrás. Quando você lê a conversão de Saulo, que foi falado aqui em Atos capítulo 9, depois daquela palavra de Jesus, nunca mais ele foi o mesmo, nunca mais aquela palavra deixou de se cumprir. E eu declaro que esta igreja, pelo que eu ouvi, se eu não estou enganado, esta é a primeira conferência missionária mesmo realizada aqui. É a primeira conferência missionária realizada aqui. Isso fala de uma semente, isso fala de uma porta sendo aberta. Quantos estão entendendo isso aqui? Gente, vocês estão aqui? Me ajudem aí, dando um glória a Deus, aleluia. Você foi chamado para esse lugar, você foi chamado para essa conferência. Se trata de você estar no lugar, na hora e no tempo de Deus. Esta conferência, eu lembro que lá no Impacto, no final do Impacto, nós avisamos que nós faremos uma conferência em São Paulo, em setembro, numa igreja
abençoada lá. E aí ao final, os irmãos de Belém do Pará, esses jovens, esses meninos, missionários, profetas, eles falaram assim: pastor, o senhor precisa fazer essa conferência lá em Belém do Pará. Essa conferência aí também precisa acontecer em Belém do Pará. E eu falei assim: olha, quantos concordam? O pessoal levantou a mão e concordaram, que igual vocês estão levantando a mão. Amém. Houve uma concordância. E hoje nós estamos aqui, meu irmão. Existe um povo que declara algo e quando é de Deus acontece. Essa igreja vai enviar missionários para o sertão. Essa igreja vai enviar missionários para a Europa. Essa igreja vai enviar missionários para os ribeirinhos. Essa igreja vai enviar missionários para as nações. Quantos concordam com isso? Quantos concordam com isso? Fica de pé agora e diga: Senhor, eu concordo que esta igreja enviará missionários, homens e mulheres, casais, famílias. Nós concordamos agora, Senhor, que esta igreja se tornará uma igreja enviadora. Aleluia! E não faltará nada, e não faltará palavra, nem óleo sobre a cabeça, e nem recursos. Aleluia! Se você crê, diga amém, e dê um aplauso a Jesus, porque é sobre Ele. Ele deu uma ordem para a igreja, e você já sabe, eu não preciso falar de Mateus 28, 18 a 20, eu não vou falar sobre isso, porque você já conhece, você já sabe a ordem, e ordem não é discutida, ordem é o que? Obedecida. Uma grande missionária disse o seguinte: eu não recebi a visita de um anjo, eu não ouvi uma voz audível no meu quarto na madrugada, eu não recebi a visita de uma profeta, de um homem de Deus na minha porta batendo e me entregando algo. Ela disse: eu li na palavra uma ordem e eu obedeci, é por isso que eu fui. Ela leu uma ordem, a própria ordem de Jesus. É claro, eu lembro que em 2016, pastoreando uma igreja em Guarulhos, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que trabalhava com células e trabalha até hoje, uma igreja com um prédio próprio, uma igreja com líderes abençoados. E eu lembro que naquela época eu estava trabalhando numa empresa e estava indo com o carro da empresa para ir fazer uma visita técnica. E quando eu entrei naquela avenida, Mateus, quando eu entrei naquela avenida, estou guardando os nomes aqui, Mateus, quando eu entrei naquela avenida, eu contei naquela avenida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 igrejas numa avenida. Isso aqui não quebra não, né? 16. Naquela hora o Espírito Santo falou assim: acabou o teu tempo, você não é mais de São Paulo, eu vou te enviar para um lugar onde precisa plantar igrejas. E eu guardei aquilo no meu coração. Cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa sobre essa voz do Espírito Santo dentro de mim. E quando chegou 2016, nós iríamos voltar para a sede. Já faziam 4 anos que nós estávamos lá, e o trabalho tinha avançado, e nós iríamos voltar para a sede. E a ideia era: vamos ficar na sede, e a sede vai nos enviar para um outro lugar. Meu irmão, deixa eu te falar alguma coisa. Paredes são uma bênção, mas também pode se tornar maldição. Lá em Carrapateira, nós plantamos uma igreja fruto do Impacto Sertão. Os jovens daqui, quantos jovens daqui foram no Impacto Sertão? Levanta a mão, olha aí, ó, quantos foram daqui?
Esses jovens ajudaram a plantar a igreja em Carrapateira, é o trabalho de vocês também. A igreja está lá. E na inauguração daquele espaço, eu disse para aquela igreja que estava nascendo, falei, irmãos, olhem para cá, não tinha nada, a igreja não tem quase nada ainda, mas estava lá as paredes. Falei, irmãos, olhem para as paredes. Esse lugar, da mesma maneira que está sendo uma bênção para nós agora, se nós não vigiarmos, se tornará uma maldição. Porque quando você vem para a igreja e você se sente confortável com uma adoração dessa, com uma poltrona dessa, com um som desse, com uma iluminação dessa, com uma estrutura dessa, com uma sala de oração daquela, com aquelas salas infantis, quando você fica confortável, você precisa ir para o teu lugar do secreto e começar a dizer, Deus, o meu lugar é lá fora. Deus, o meu lugar não é aqui dentro. Deus, o meu lugar é lá fora. Quantos estão entendendo isso? Que igreja foi chamada para fora, como a irmã aqui do louvor diz. Então não deixe que algo que Deus deu, que é bênção, se transforme em maldição. Quem está entendendo isso? Isso pode ser uma casa, um carro, um diploma, uma empresa, um salário. Isso pode ser um título que começou como bênção, mas não permitam que isso se transforme em maldição. Abra sua Bíblia, projete para mim aqui o tema da nossa conferência, que é Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3. O Senhor me deu uma palavra, eu iria pregar, sabe o que, irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. 5 características de um missionário que prega o evangelho, que dá fruto e que até mesmo planta uma igreja. Está lá, pregar o evangelho, não somente com palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, com procedimento, com testemunho. E você vai ler que a igreja de Tessalônica, no capítulo 1, de 1 a 10, fala muito da igreja, parecida com a igreja daqui. Deixa eu fazer uma pergunta, tem muita idolatria aqui? Sim ou não? Tem idolatria aqui? Demais. Misticismo, né? Porque tem a cultura idólatra, tem a cultura dos que adoram as questões da floresta, os espíritos e as outras coisas. Então quando tudo isso mistura, vira um sincretismo religioso, e não é diferente no sertão. E o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses de 1 a 10 vai terminar dizendo assim: e como vos convertestes dos ídolos ao verdadeiro Deus, e vos tornaste um modelo de igreja, não só para Caia, mas para todas as cidades que vocês estão sendo conhecidos no mundo todo. Eu quero declarar que a igreja Batista Lagoinha do Belém será conhecida no mundo todo, porque se tornou uma igreja poderosa, missionária, e que as paredes não a seguram, amém? As paredes não segurarão esta igreja. Mas a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Deixa eu falar algo para você, querido, olha para cá. Você que é de Cristo, quem entregou a sua vida para Jesus aqui? Você não é mais de você. Deixa eu te dar uma notícia. Você entregou a tua vida para Jesus? Você não é mais de você mesmo. Você não é mais de você. Sabe, irmãos, eu estava naquela empresa ganhando um salário muito bom, com todos os benefícios. Um salário que só crescia a cada ano. E quando eu tive aquela voz, o Espírito Santo disse assim: acabou o seu tempo em São Paulo, eu vou enviar vocês para um lugar onde é necessário. Eu nem sabia onde era. Porque se você entregou a tua vida para Jesus, jovem, adolescente, porque eu fiz isso quando eu tinha 14 anos. Eu entreguei a minha vida porque eu entendi que eu era pecador, perdido,
e precisava de um Salvador e de um Senhor e de alguém que preenchesse a minha vida com o vazio que eu carregava, mesmo com 14 anos. E quando eu entreguei a minha vida a Ele, eu entendi e continuo entendendo como eu fui abençoado neste dia, nesta noite, ontem à noite, entendendo a minha vida. Tem uma música que diz assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem conhece essa música? Já estou crucificado, do Ademar de Campos, muito antiga. Ele canta dizendo que não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A sua vida não é mais sua. O meu irmão ali, de jaqueta de jeans ali, de barba branca, né? Não sei quantos anos tem. Adolescente ali, que talvez tenha, não sei, 15, 14, 15 anos. A sua vida não é mais sua. Errei? É mais, menos, não sei. É mais? Então tá bom, se é mais, você te dei 15 anos, recebe aí. A sua vida não mais te pertence. Paulo, ele fala assim: eu, Paulo, servo. Esse servo era o doulos, era o escravo de orelha furada, que não podia mais, a não ser outra coisa, que é: eu faço a vontade de Deus. Eu podia ser livre, a minha carta de alforria foi me entregue, a minha carta de libertação está na minha mão, mas eu rasgo a carta de liberdade e eu me entrego, fura a minha orelha, porque eu quero servir até o último dia da minha vida na tua casa. Eu sou teu, Jesus, eu sou teu, tu és o meu Senhor. Seja um escravo de orelha furada, um servo doulos. Paulo, aqui Lucas escrevendo esse texto, ele fala que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Deixa eu falar algo para você. Se você entregou a tua vida para Jesus, você carrega dentro de você os 3 ofícios de Cristo. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Eu quero te dizer que você em Cristo, você é profeta, você é sacerdote e você reina. Assuma o teu lugar, assuma a sua posição, viva aquilo que Cristo te chamou para viver. Se você é profeta, então a Bíblia diz que aqui na igreja havia profetas, e o profeta é aquele que fala exatamente a palavra de Deus e transmite para o povo. Aquele que é sacerdote é aquele que ministra para o povo, mas também ministra para Deus. Você foi chamado para ministrar. Deus está te chamando para ministrar, talvez num povo diferente, numa cultura diferente, num lugar diferente. Deus talvez nessa noite esteja te dizendo: olha, o teu tempo aqui na Batista da Lagoinha já está acabando. Procura o teu pastor, fala com o teu líder, porque nesta noite Deus está te chamando para ir a um lugar que Ele mesmo vai te mostrar, para falar, para pregar, para ministrar e para reinar. Ei, você foi chamado para reinar, para governar. Como é que está o governo da tua vida? Quem está governando a tua vida? Quem está governando o teu tempo? Quem está governando o teu próprio chamado? Você foi chamado para governar, para ser profeta, sacerdote e rei. E aí, agora eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, já que na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, e ali também havia evangelistas, ali havia pastores, e ali o próprio apóstolo Paulo. Mas eu quero te dizer algo: você como profeta, como missionário, que tem um ofício profético, você precisa entender os processos de Deus. Nesta noite, você que tem um chamado, é uma noite de você entender: sim, eu tenho um chamado, mas eu também quero me sujeitar aos processos de Deus desse chamado. Aos processos de Deus. Sabe qual é o processo, querido? Entre aquele dia que eu fui chamado, nós fomos chamados, compartilhei com a Zilá, nós começamos a orar e a jejuar.
nós pensávamos que nós iríamos ficar na sede. Em 2017, nós recebemos uma direção de Deus para irmos para a Europa. Para a Europa, e mais, para ir para a Croácia. Sabe como isso aconteceu? Deus colocou pessoas do nosso lado, uma polonesa e um argentino, num lugar, e nós evangelizamos os tios deles, e os tios deles foram curados. Jesus curou aquele senhor nos seus joelhos, e eles falaram assim: olha, eu estou mudando para a Polônia, e eu queria que vocês fossem em casa. E ali nós estávamos vendo um sinal de Deus. O Senhor está nos chamando para ir a lugares novos. Aí há um lugar novo. Olha o que está escrito aqui, agora que eu vi ali, ó. Lagoinha Belém, um lugar de novos começos. Deus nos chamou para um lugar de novos começos. Em 2018, nós estávamos na Polônia, dentro da casa daquele casal, ela russa e ele argentino, compartilhando, orando com eles, para que eles recebessem a Cristo. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Deus vai te tirar, mas há um processo. Não queime etapas. Espere o tempo de Deus. Nós estávamos lá, e olha o que Deus fez. Quem iria cuidar daquele casal? Quem iria cuidar naquele país, naquela cidade da Polônia? Ele chama um amigo dele para sair conosco, e aquele amigo dele é um pastor argentino da Igreja Batista que mora no bairro dele, e ele não sabia. Deus conectou aquela família conosco no Brasil, com aquele pastor na Polônia, para ganhar uma família, para ganhar um casal. Você não está entendendo. Quando Deus quer fazer algo em você e através de você, saiba, Ele vai te usar, Ele vai te levar a lugares novos, Ele vai te colocar diante de pessoas e de situações. Apenas creia. Quantos estão entendendo isso aqui? Você não é mais de você mesmo. Você não pertence mais a você. Você agora tem um dono, e esse dono te comprou pelo sangue dele. Você foi comprado. Você era escravo, destinado ao inferno, mas ele te comprou pelo sangue dele, te fez livre, te deu um nome, está te dando uma identidade restaurada, para que você cumpra a vontade dele. Quantos aqui estão nessa noite, estão dizendo: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade na minha vida? Levanta a mão. Senhor, eu quero cumprir a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 19, fala de um profeta, como aquele missionário Paulo, que era profeta. Ele estava no Novo Testamento, e agora há um profeta que ele obedece um processo na vida dele. Vamos ver qual é o processo de Deus na vida desse profeta chamado Eliseu, e que foi enviado também para o povo de Deus. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Meu Deus. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, seguiu ali a Elias e o serviu. Olha o processo de Deus na vida de alguém que foi chamado. Deus fala para Elias: Elias, eu vou te arrebatar, o teu tempo aqui está terminando, você vai ungir reis e vai ungir um profeta em teu lugar.
E esse que você vai ungir profeta no teu lugar é Eliseu. Vai até Eliseu e chama e unge ele como profeta. Veja que Elias era um profeta que, quando ele surge no capítulo 17, meu irmão, não fala de família, não fala de histórico de profissão. Ele é apenas alguém que foi chamado e foi colocado na história sem muitas referências. Ei, olha para cá. Talvez você seja alguém chamado como Elias, que não tem muitas referências, não tem muita história, não tem muitas vezes uma referência de família, mas Deus te chamou. Deus está te chamando. Talvez a tua família, sabe, ela seja uma família desestruturada, eu não sei, mas Deus te chamou. Deus te chamou e você precisa ouvir o chamado de Deus. Mesmo que você não tenha tantas referências, mesmo que você não seja conhecido como Elias, nem era conhecido, mas Elias entrou na história. Quantos estão entendendo isso aqui? Essa é a noite de você dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, como Elias disse. Mas Eliseu não. Eliseu é alguém chamado, é alguém vocacionado, e Eliseu tinha família. Escute, você missionário jovem, você tem família. Passe pelo processo do teu chamado com a tua família. Ah, meu irmão, Eliseu foi chamado, ele disse para Elias: Elias, eu tenho uns processos aqui para resolver, eu tenho umas etapas antes de te seguir. Elias, me dá um tempo, porque eu preciso fazer algumas coisas. A primeira coisa que ele faz é se alinhar com a família dele. Ei, olha para cá, jovem, se alinha com a tua família, se alinha com os teus pais. Deus vai falar com eles, espere o tempo. Deus vai falar com eles. Pais, olhem para cá, os que são pais, se alinha também com Deus, viu, pai? Ei, mãe, pai, se alinha com Deus, porque a família de Eliseu era uma família alinhada. O pai e a mãe dele era uma família alinhada. Eles já viam, Eliseu tem um chamado, ele está trabalhando, mas ele não vai ficar aqui muito tempo não. Eliseu é chamado, Eliseu está trabalhando no arado, na agricultura, mas os pais olhavam para ele: esse jovem, esse menino, não sei qual é a idade dele, esse Eliseu, nosso filho. Mulher, esse menino, esse jovem, esse homem, Eliseu, nosso filho, ele tem um chamado. Os pais estavam alinhados. Eliseu amava os seus pais. Os pais de Eliseu o amavam, mas sabiam: Eliseu não é nosso, Eliseu é do Senhor. Pai, mãe, o seu filho não é seu, ele é do Senhor. Libera ele, libera ele. Comece a orar, libera ele, porque no tempo certo, no processo certo, eles vão sair de casa debaixo da bênção. Você vai sair da tua casa debaixo da bênção. Quantos estão entendendo isso aqui? Está fazendo sentido para você? Que a igreja de Antioquia enviou profetas e mestres. Quem era o profeta? Paulo. Quem era o mestre? Barnabé. Mas a igreja jejuava e orava, e o Espírito Santo disse: separe-me esse profeta, separe-me esse mestre. Sabe por quê, meu irmão? Porque no campo missionário você é boca de Deus, mas no campo missionário você também tem que estar preparado. É por isso que ele chama profetas e mestres, porque no campo missionário você precisa ser boca de Deus, mas você precisa estar preparado. E lá na missão, lá na base, você vai receber preparo também. Amém? Profeta Eliseu, chamado por Elias, por Deus, primeiro ele resolve uma pendência aqui, ó, pera um pouquinho, deixa eu resolver isso com a minha casa, deixa eu beijar os meus pais, deixa eu me despedir deles. Primeira coisa. Segunda coisa que ele faz, ele resolve as questões dele de trabalho, ele resolve as questões dele de compromissos, ele resolve as questões dele, ele não deixa pendência. Quantos estão entendendo isso aqui? Campo missionário não é para você fugir,
Campo missionário não é fuga de problema dentro de casa, de problema financeiro, de problema com pessoas na igreja. Campo missionário não é fuga. Campo missionário é chamado. Campo missionário é o lugar que Deus quer te enviar. Pode aplaudir ao Senhor, porque campo missionário, se você é bênção aqui, você vai ser bênção lá. Se você não é bênção aqui, você não será bênção lá. Você quer ser bênção longe, mas não é bênção perto. Você quer servir lá, mas não serve aqui. Você não se submete aqui, lá também você não vai se submeter. Porque Eliseu estava esperando o tempo de Deus. Ele sabia, a minha hora vai chegar. Os pais sabiam, a hora desse menino vai chegar. E ele estava trabalhando, diga trabalhando. Deus não chama desocupados. Deus não chama desocupados. Deus não chama desocupados. Quem está entendendo isso aqui? Se você está trabalhando, se você está envolvido, se você está se dedicando, se você está servindo, você é um forte candidato a Deus se tirar do teu lugar de conforto, e te enviar para o lugar que Ele quer te plantar, onde você vai frutificar. A hora certa vai chegar. Continue trabalhando. Ele estava com 12 juntas de boi. Você sabe que é 12 juntas de boi, meu irmão? Você controlar 2 bois já é difícil. 4, ele estava trabalhando com 12. E ele estava na 12ª, ele estava conduzindo a 12ª. Ele era um cara esforçado, ele era um cara dedicado. Ele era um cara que estava ali entregue ao que era para ele fazer naquele momento. Meu irmão, olha para cá, preste atenção. Faça o que Deus te entregou para fazer no momento. Faça o que Deus te entregou para fazer neste momento. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Deus não vai esquecer de você. Pode ficar tranquilo. Você pode falar, ninguém lembra de mim, ninguém, sabe, está investindo em mim, ninguém está apostando em mim. Vai ler a história de José no Egito, quando ele revela o sonho do copeiro, e ele pede para o copeiro, olha copeiro, lembra de mim quando você estiver servindo a Faraó. Aí quando ele fala isso, no versículo seguinte, está bem pequenininho lá, e o copeiro esqueceu de José. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José. Deus não esqueceu de você. Você estará no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Apenas se disponha. Quem está entendendo isso aqui? Apenas se disponha. Ah, meu irmão, aquele missionário, profeta, sabe? Esse Eliseu, ele estava trabalhando na empresa, ele estava ali, mas o coração dele estava, Deus, eu estou aqui, Deus, quando chegar a minha vez, Senhor, eu estou aqui, eu estou me preparando, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou, sabe, pesquisando, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu sou teu, eu sei que essa empresa foi o Senhor que me colocou, eu sei que essa faculdade foi o Senhor que me colocou, eu estou aqui, Senhor, na minha casa, eu estou com meus pais, ou estou nessa família que não está tão estruturada, mas eu estou aqui, Senhor. Os meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos, 14 anos. Meu pai foi para um lado, minha mãe foi para o outro, um filho foi para cá, um filho foi para lá. Mas eu tinha um chamado de Deus. Porque alguém pregou o evangelho para mim. E Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. Você está achando que você não tem chamado? Você está achando que só acontece com os outros? Você está olhando para um lado, um está indo, um está servindo, o outro está fazendo isso, e você está falando, e eu, Senhor? E eu, Senhor? Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de Eliseu, mas ele estava dedicado naquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Ele resolve dentro de casa, ele resolve no seu trabalho, ele
deixa as coisas ali acertadas. E aí ele agora, o que ele faz? Olha para cá, queridos. Ele pega os bois, ele pega os aparelhos de madeira que conduziam aqueles bois, as cangas e tudo mais. Ele faz uma grande fogueira, ele mata os bois, e ele faz o que? Uma grande festa. Ele faz uma festa, ele dá um banquete, ele cozinha, ele assa, ele faz todo aquele preparado. Sabe por quê? Deixa eu te falar algo para você. Sabe, é hora de você queimar as carroças, meu irmão, como diz a música. Não adianta você querer ir para o campo missionário e deixar um monte de coisa aqui que vai ficar te prendendo, que vai ficar te puxando para trás. Ei, não deixe nada te puxar para trás, não deixe nada te puxar para trás. Pelo contrário, meu amado, seja leve, esteja apenas à disposição do Rei. Eu não estou dizendo que você vai abandonar, esquecer família, amigos, igreja, pastor, líder, não é disso. Eu estou te dizendo, Deus me chamou para isso. Eu estou totalmente livre para o meu Deus. Eu estou totalmente livre para aquilo que Ele me chamou para fazer. Queime as carroças. Quem está entendendo isso aqui? Resolva as pendências. Pendências emocionais. Essa é a terceira coisa que aquele missionário profeta chamado Eliseu vai resolver: família, trabalho, pendências que queiram me prender, que queiram me segurar, querem me fazer voltar. E aí ele tem uma quarta coisa que eu quero te dizer. Quando ele está no processo de espera, esperando o tempo. Chegou o tempo, vou alinhar com a minha família, vou alinhar com o meu trabalho, vou alinhar com coisas que querem me prender, mas eu também vou estar alinhado com a comunidade. Diga comunidade. Meu irmão, quem é a nossa comunidade? É a igreja, sim ou não? Você precisa estar alinhado com a sua igreja. Você precisa chegar e dizer para a tua igreja, para o teu pastor, para a tua liderança: olha, está alinhado na minha casa, está alinhado com o meu trabalho, está alinhado na minha vida emocional, está alinhado a essas coisas. Agora, a comunidade, eu quero fazer algo aqui. Eu quero dizer que eu estou alegre, eu quero festejar o meu chamado. E se eu tenho alguma pendência aqui na igreja, eu quero resolver, eu quero alinhar, eu quero a bênção da igreja. Quantos querem a bênção da igreja aqui? Porque o tema da conferência é: separados pelo Espírito e enviados pela... Diga igreja. Ninguém se envia, ninguém põe a mão na cabeça e fala, vai. Não existe. Você precisa estar alinhado com a tua igreja. Quantos estão entendendo isso aqui, queridos? Talvez isso seja para alguns aqui dizendo, poxa, eu preciso dar uns passos atrás aí, porque eu não posso queimar etapas. Opa, eu preciso voltar lá e ver como eu estou com a minha família. Opa, eu preciso voltar lá e ver as questões, às vezes, de trabalho, faculdade. Eu não quero deixar nada me prender. Irmãos, e eu não estou querendo dizer que você tem que colocar um monte de coisa na frente do teu chamado, não. Eu só estou querendo dizer, ó, vai alinhando, amém? Quem está entendendo? Vai alinhando. Se você ainda não ouviu claramente, testificando, convicção, vai alinhando. Alinha com a família, vai alinhando. Porque na hora que o manto descer, na hora que a capa for lançada, na hora que você entender, é agora, você só vai lá e vai, olha, me despedir dos meus pais, fazer uma festa, as coisas estão resolvidas. E aí, meu amado, a quarta coisa, diz que depois que ele deu as carnes ao povo, e o povo se alegrou e comeu, e todo mundo ficou feliz, então se dispôs, e seguiu a Elias, e termina dizendo o seguinte:
e o servia. Ei, olha para cá. Você está sendo chamado para servir no campo missionário. Diga para quem está do seu lado: você foi chamado para servir no campo missionário. Servir o quê? Servir a Deus, servir aos irmãos, servir à igreja local, servir na base, servir. Nós fomos chamados para servir. Eliseu entendeu os processos e disse: agora eu vou servir. Agora eu vou servir. Esses processos falam de alguém, de um missionário profeta, que entende os processos. Quantos estão entendendo os processos de Deus? Aleluia, aleluia. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, querido. Comece a colocar a sua vida mais uma vez, dizendo ao Senhor: eu sou teu. Eu fui comprado pelo teu sangue, Senhor. Ah, eis-me aqui, Senhor. Ah, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Ah, eu quero discernir os tempos, eu quero discernir os propósitos, mas eu quero me entregar ao Senhor. Essa noite é uma noite de entrega, querido. Essa é a noite de mais uma vez você vir com a tua vida, você vir com o teu coração, você vir, sabe, dizendo para o Senhor: Senhor, está aqui a minha vida, me mostra, me direciona nesses processos. Deixa eu dizer algo mais para você enquanto você está orando aí, querido. Deus me falou que tem Neemias aqui. Deus me falou que tem Neemias aqui. Não tem só, sabe, o profeta que, sabe, ouve a Deus e obedece, mas também tem aquele que governa, aquele que reina, como Neemias, que foi chamado e que orou, que jejuou, e que foi resposta da sua oração. Esta é uma noite de você discernir tempos e propósitos de Deus, dizendo para Deus: Deus, eu vou orar, eu vou chorar, mas eu quero ser resposta da minha própria oração. Tem gente aqui que está orando e que é a própria resposta da oração. Tem gente aqui que está orando e Deus vai levantar numa unção de governo na sua vida, no seu tempo, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, eu sei que tem aqui Neemias nesta noite, Senhor. Tem aqui Eliseus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria chamar os pastores que estão aqui nessa noite. Nós queremos orar por você nesta noite. Ah, eu peço para que você e os pastores venham aqui na frente. E eu quero te chamar agora, para você vir nesta noite de entrega com teu coração, dizendo para Deus: Deus, eu sou filho, teu filho. Eu tenho paz, eu quero entrar nesses teus processos nessa noite, como um missionário profeta, e como um missionário que quer ser governado pelo teu Espírito. Pode começar a sair do teu lugar. Há pais que estão aqui dizendo: Senhor, os meus filhos estão aqui, eu quero me colocar como pai, como mãe, para que o Senhor também me faça entender os processos na vida dos meus filhos. Há alguns que estão aqui em que os seus pais nem são crentes, nem estão na igreja, é que a sua família é uma família que não tem uma cultura cristã. O entendimento venha também, porque você é como Elias, que vai entrar na história, mas Deus não se esqueceu de você, e você está entendendo que é um processo de Deus. Ah, querido, a questão de você estar nesta noite aqui não é a questão se você vai amanhã, é uma questão dizendo: Deus, eu estou aqui, me envia, Senhor, onde o Senhor quer.
no que eu já estou fazendo. Pode se consagrar ao Senhor, pode se ajoelhar, pode se entregar, pode chorar, porque Neemias chorou, ele chorou pelo seu povo. Se você pode sair do teu lugar para vir chorar pelo povo de Belém, pelo povo do Pará, pelo povo do teu prédio, pelo povo do bairro onde você mora, você pode sair do teu lugar para vir chorar pelos alunos da tua faculdade. Você pode sair do teu lugar e vir chorar, dizendo: Senhor, eis-me aqui no teu tempo, onde o Senhor me quiser. Senhor, me usa para restaurar crianças, para restaurar adolescentes, Senhor. Senhor, não se trata, meu irmão, de que você vai ser enviado amanhã ou depois de amanhã, eu não sei. Se trata de que você não é mais de você mesmo. Se trata que Deus está te chamando para você sair do teu conforto, desta poltrona confortável, deste ambiente confortável, para dizer: Senhor, o Senhor nunca me chamou para estar, ó Deus, esperando as coisas de uma maneira confortável. Nós somos a tua igreja, Senhor. O Senhor nunca nos prometeu conforto, o Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil, Senhor. O Senhor nunca nos chamou, Senhor, para vivermos, ó Pai, apenas, ó Deus, quando as coisas estão certas e dando corretas na minha vida. O Senhor me chamou para te servir. Venha, querido, venha, porque você está dizendo para Deus: governa a minha vida, me usa como profeta, como sacerdote, e eu quero reinar em vida. Reina no meu casamento, reina na vida dos meus filhos. Eu quero ser profeta na vida dos meus filhos, eu quero ser profeta na vida dos meus pais, eu quero ser profeta nessa igreja, nessa comunidade. Eu quero ser profeta no sertão, na Europa. Eis-me aqui, Senhor, cumpra os teus propósitos na minha vida. Eu quero ser como Eliseu, que estava preparado, queimou as suas carroças e não deixou, ó Deus, nada que o prendesse. Seja livre, meu irmão, seja livre, minha irmã. Todas as amarras, todos os medos, traumas, decepções, com você, com liderança, com pessoas, com igrejas. Você tem um chamado e estava parado, mas nessa noite, entra no processo de Deus novamente. Entra no processo, entra no processo, entra no processo, jovem, entra no processo, homem. Entra no processo, resolve situações, alinha